Mediador, Rafael Georges, ele é representante da Gabinete Brasil. Pode entrar. André Dias, que é diretor de Relações Institucionais e Projetos Especiais da Globo. Fernanda Martins, que é diretora da Internet Lab. João Brandt, que é secretário de Políticas Digitais na SECOM. E Vinícius Martins, que é cofundador e gerente audiovisual da Alma Preta Jornalismo. Esse painel ele foi pensado para falar sobre o futuro do debate público, que é uma arena fundamental da democracia. Portanto, estamos falando nele sobre o que há de mais importante para que o diálogo e a própria democracia exista. Gostaria de passar, então, a palavra agora para o nosso mediador, Rafael. Obrigada. Bem-vindas e bem-vindos a essa mesa. Falou, agora. Escutam bem? Fiquei mudo aqui. A gente está baseado em 3 regiões do sul global. A gente está na América Latina, na África e na Ásia. A gente tem um time que trabalha em Europa, com temas, 2 grandes temas, que são participação e dissenso, né? A possibilidade de você monitorar e ser oposição a governos, e o outro é ecossistemas de informação. E é nesse contexto que eu participo aqui na mesa. A gente trabalha não só com apoio à sociedade civil, mas a Alumni também tem um trabalho direto em prol de um debate público inclusivo, construindo coalizões, trabalhando muito próximo da sociedade civil e trabalhando direto com incidência. Em particular na Europa, a gente tem atuado muito na regulação de plataformas lá. Eu vou fazer um framing da mesa, mas antes disso eu vou apresentar a mesa. Fernanda Martins, antropóloga, doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp. Ela é diretora no Internet Lab, parte do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais de Diferença da USP. A gente, infelizmente, não vai contar com a Nina, da hora, que acho que vocês vão ver que estava na programação, mas ela, infelizmente, não pôde estar aqui, e fundadora do Instituto da Hora. João Brandt, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, doutor em Ciência Política pela USP. Vinícius Martins, sócio cofundador do coletivo Alma Preta. Ele é jornalista, formado pela Unesp, tem passagens pela Folha. E André Dias, diretor de Relações Institucionais do Grupo Globo, advogado, membro do CONAR, preside a Associação das Empresas de Rádio e TV do Rio e o MediaCom, que é um laboratório da Universidade Federal Fluminense. Eu quero falar um pouco dessa mesa no contexto do Congresso. Vou fazer uma fala introdutória, depois eu abro para os participantes fazerem uma fala inicial também, e depois a gente abre para perguntas e respostas. A gente tem tempo para isso, mas eu queria falar um pouco do porquê dessa mesa. Desigualdades, elas também existem na inserção de vozes no debate público. Políticas e direitos são definidos pelo ambiente informacional. De fato, a representação política depende de uma conversa pública saudável. Então, a gente vê a necessidade dessa conversa saudável agora, a gente sente nas notícias dessa semana. Existe um papel para nós, os financiadores. O debate ele se moveu, de fato, para um território de políticas e direitos. Ele era antes exclusivo quase de um campo que é muito pungente e necessário, que é o campo de direitos digitais. E esse debate acabou incluindo novas vozes, novos atores, por necessidade, porque as pessoas, e organizações que veem os danos de um debate público violento, marcado por desinformação, começaram a entrar para também tentar redefinir. Hoje, o jornalismo, as plataformas e as tecnologias de informação, elas perpassam por temas que são temas das instituições que compõem o GIF: educação, saúde, meio ambiente, direitos de crianças e adolescentes, entre outros. Em resumo, financiar esse campo é sim mexer nas estruturas da desigualdade. Agora, de onde parte a discussão dessa mesa? O Brasil teve, na abertura pós-ditadura,
um jornalismo que contou histórias que foram fundamentais para a consolidação democrática. Em que pese a concentração dos meios, que ainda existe, de comunicação, ela foi desafiada por uma visão otimista de democratização da comunicação. A internet foi trampolim disso. Os novos meios surgiram, algumas centenas deles. Hoje, os nativos digitais são um campo muito consolidado. O Brasil tem uma associação de veículos de nativos digitais e muitas outras organizações que não necessariamente estão ainda associadas. Desse otimismo, nós rapidamente chegamos a uma distopia. Parte do jornalismo se lançou numa aventura caça-clique. A publicidade travestida de conteúdo passou a ser prática, muito comum. Abandonou-se o pudor de espalhar mentiras online e o ódio passou a ser monetizado. E com isso se tornou também uma plataforma política. O conceito de informação, hoje, ele está em disputa. Nossa energia hoje, e eu acho que a mesa vai acabar falando um pouco disso, ou muito disso, ela está investida em controlar danos. Hoje a gente discute regulação de plataformas sob essa ótica, controle de danos. Questiona-se hoje marco civil. Responde-se a terrorismo em escolas com portarias ministeriais ambiciosas, talvez mais ambiciosas do que deveriam. E aí, nesse contexto, eu trago uma pergunta de provocação inicial para a mesa, sem prejuízo da gente entrar em temas mais específicos, que é a seguinte: qual que deve ser a nova utopia concreta, o nosso novo sonho realista de um debate público plural? Bom dia a todas, todos e todos. Primeiro, quero agradecer pelo convite para estar aqui num debate tão importante ao lado de pessoas que admiro bastante e vendo muitas outras que admiro bastante também na plateia. Bom, o Internet Lab é um centro de pesquisa independente. Nós temos feito há quase 10 anos agora pesquisas que envolvem tecnologia, principalmente internet, e nos últimos anos passamos também por esse processo de compreender que um campo que era muito concentrado em organizações que lidam com direitos digitais ou com acadêmicos que lidam com esse tema, precisava ampliar esse olhar e interagir com essas vozes outras, vozes que estavam muito invisibilizadas nesse processo, para entendermos de uma forma mais ampla também no sentido de entender quais são as desigualdades estruturantes que atravessam esses debates e que atravessam a forma como a dinâmica social se coloca. E aí eu dividi a minha fala em 4 pontos, porque acho que é muito complexo o tema. Eu vou tentar passar um pouquinho por diferentes perspectivas. E o primeiro deles, para mim, é que a gente tem pautado muito o debate em torno da desinformação. E não é que o tema não seja importante, ele é muito importante. A gente tem visto o modo como informações falsas conseguem manipular o debate, conseguem trazer consequências que são terríveis, né, socialmente. Mas, ao mesmo tempo, a desinformação ela está também atrelada a outros problemas. Há problemas como violência de gênero online, discurso de ódio, violência política. E diante disso, é necessário também tentar entender de que modo nós temos vivido processos para repensar conceitos, inclusive conceitos sobre violência. E a gente tem repensado esses conceitos porque conceitos globais, como propõem as plataformas, por serem empresas internacionais, mas conceitos também que se pautam em questões que não passam pela escuta de quem sofre os danos e que vem também de outros setores, não só do setor privado, mas também do setor público, faz com que a gente tenha desafios que se tornam muito complexos de serem observados a partir de um só lugar. E aí eu vou
pedir licença e trazer um exemplo para vocês de um projeto que a gente tem feito junto à revista Asmina e o Núcleo de Jornalismo, que é um observatório de violência política. E esse observatório tem sido muito importante para que a gente perceba que os problemas relacionados à polarização política no Brasil, eles estão nas plataformas, eles fazem parte do contexto das plataformas, mas a gente não consegue falar em um culpado apenas, né? Não dá para a gente colocar uma culpa em um único setor, só no setor privado. É certo que as tecnologias de informação, elas entraram no nosso dia a dia, entraram no modo como trabalhamos, como temos convívio social, mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar, no caso da violência política, por exemplo, que a gente tem culpas múltiplas. E eu acho que o mesmo vale para pensar a desinformação, a polarização de um modo geral. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no que os partidos políticos têm feito em relação a isso, né? Ao modo como a desinformação em si, ou a violência política, o discurso de ódio, ele também constitui a política institucional e o modo como as pessoas ocupam a política institucional como uma parte muito essencial no modo como as coisas acontecem. Ao mesmo tempo, a gente fez uma pesquisa sobre discurso de ódio e a gente chegou à conclusão que quando o discurso de ódio é direcionado às mulheres na internet, o nosso judiciário não está preparado para lidar nem com a noção de discurso de ódio, nem com a noção de misoginia, né? Nós não temos um marco legal que classifique a misoginia como algo que deve ser enfrentado, assim como temos em relação ao racismo e à injúria racial, por exemplo. Então, eu já mencionei aqui problemas sobre partidos, sobre a justiça, e dá para mencionar também em relação às leis que nós temos, né? A Lei de Violência Política foi aprovada em 2021, a gente teve uma primeira eleição ano passado em que a Lei de Violência Política estava em vigor, e o que nós identificamos foi que não existiam procedimentos claros e que as candidatas não conseguiram fazer uso da Lei de Violência Política. Então, é um problema que está nas plataformas, está nos partidos, no legislativo, no judiciário. E quando o Rafael nos pergunta sobre as utopias futuras, eu acho ótimo, porque quando a gente pensa numa utopia, a gente está sempre com um olhar para o futuro. E é difícil, às vezes, ler e observar o presente quando estamos no presente. É como se, dentro de um aquário, nós estivéssemos girando, um pequeno aquário, tentando entender onde estamos, qual é o cenário, e é preciso que a gente consiga sair desse aquário, que a gente consiga dar um sobrevoo e olhar para perspectivas futuras. E o debate sobre... Agora eu estou no ponto 3, que eu esqueci de avisar vocês. E o debate sobre a desinformação, a polarização, a violência, o modo como essa violência se propaga dentro de plataformas e fóruns, impactos que vai ter em escolas, o impacto que vai ter na política institucional, não dá para ser pensada apenas em relação a acontecimentos como o 8 de janeiro, os ataques na escola. É claro, eles são graves e eles precisam ser considerados também. Mas não é possível que a gente faça isso sem levar em consideração a perspectiva de futuro, né? Qual é a utopia que a gente quer construir. E nos últimos tempos, o que a gente tem observado é a possibilidade de aumento do poder das plataformas, aumento de mecanismos que sejam favoráveis, então, a tornar as plataformas ainda mais poderosas. É o que acontece, por exemplo, quando se tem a perspectiva de olhar para as plataformas e fazer com que elas definam o que é um conteúdo ilícito, né? O que a gente tenha, como na portaria de ontem, um banco de conteúdos ilegais. Um banco de conteúdos ilegais que estejam com o poder público e com as plataformas. Então, a gente precisa de órgão regulador para fazer isso. E não ignorando as mudanças políticas no Brasil, e que uma democracia que a gente tenta sustentar há muito tempo, desde o fim da ditadura, e com todos os problemas que vocês sabem que nós tivemos para fazer isso, não é possível ignorar que sem um órgão regulador, que sem uma estrutura autônoma para fazer esse trabalho de identificação de conteúdos e diálogo com as plataformas,
sem desconsiderar o papel também do judiciário. Não dá para esquecer que sem algo desse tipo, sem um mecanismo como um órgão regulador, uma mudança de governo pode trazer um buraco ainda mais fundo, que a gente se afunde e que a gente não consiga sair. Então, para finalizar esse primeiro momento, eu acho que tem faltado um pouco essa percepção de aprender também com os erros e com o que vimos nos últimos 6 anos. Com o que vimos nessa história de Brasil, e para olhar para o presente, entender o presente, a gente precisa considerar também esse passado recente, um passado mais extenso, e a gente precisa entender como é que a gente faz, então, esse equilíbrio entre liberdade de expressão, proteção de grupos marginalizados e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para que a política continue acontecendo sem que a violência seja colocada como o meio de comunicação privilegiado, seja nas plataformas ou em outros lugares sociais. Obrigada. Obrigado, Fernanda. De fato, essa saga punitivista que a gente tanto critica em outros campos, se ela vai transportada para o campo da comunicação, ela pode, sim, gerar plataformas que vigiam muito mais. E isso é um problema para a democracia. Vou abrir a reflexão para o secretário João Brant. Bom dia a todos e a todas. Obrigado também ao GIF pelo convite. Obrigado. Também um prazer estar aqui na companhia dos meus colegas de mesa. Eu vou tentar dividir isso em 2 partes. Uma é caracterizar a distopia para poder tentar desenhar uma utopia. Confesso que ali no bastidor, o Rafael deu um spoiler pra gente, eu vou fazer a provocação desse tipo. Eu falei, nossa, utopias. Quando você mora em Brasília e tem que lidar com o pesadelo da noite, assim, né? Tipo, você fala, e aí, agora alguém tá jogando sarrafo pra cima. Aí você fala, não, tá bom, que bom. Esse é o espaço para isso também, pra gente poder refletir e conectar as ações de enfrentamento que são feitas um dia depois do outro, uma noite depois da outra, com utopias. Então, caracterizando a distopia, eu acho que nós vivemos uma mudança muito significativa nos últimos 15 anos, especialmente nos últimos 10, no ambiente informacional. E essas mudanças, para mim, elas têm como centro de gravidade, elas não podem ser explicadas por um único fator. Pudesse entender o sentido geral dessa mudança, é um sentido que a gente deixou que o modelo de negócio das plataformas digitais, baseado em engajamento a todo custo, organizasse a esfera pública. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós tivemos um certo período, difícil falar período de ouro, é a minha expressão, mas um período em que, entre o pós-guerra e 2010, deixa eu pegar esse período e recortar, o jornalismo profissional organizou a esfera pública, foi o principal fator de organização da esfera pública. Cheio de questões, cheio de problemas, discutia diversidade, pluralismo, etc. Mas você tinha uma percepção de que havia um conjunto de profissionais dedicados a escolher e selecionar quais são os temas-chave para serem discutidos, quais são as opiniões-chave para serem ouvidas, e a partir disso pautar o debate da sociedade. A gente sabe o quanto esse modelo era problemático, do ponto de vista de ausência de temas, ausência de atores. Mas, ao mesmo tempo, a gente trocou esse modelo por um modelo em que a gente entregou para os engenheiros e programadores a obsessão por gerar engajamento a partir da leitura dos nossos hábitos e na nossa prática. Então, a ideia de que você tem para cada usuário da internet, as plataformas têm milhares de pontos de dados, e a partir disso nós conseguimos, num ciclo de feedback infinito, modelar o nosso comportamento, faz com que a gente esteja num experimento behaviorista de longo prazo surreal, que acho que a gente nunca viveu como sociedade. E o problema disso é que isso desorganizou, abandonou os valores, vou chamar assim, da modernidade que o jornalismo traz, o que a gente tinha de iluminismo na conversa vai para o lado e a gente entra num estado de natureza robesiano digital. Eu estou aqui forçando um pouco a fala, porque eu sei que a coisa não é tão simples assim, mas é que no sentido geral, para mim, a coisa ela pode ser explicada nessa disso. Nós estamos num ambiente em que o debate público
é organizado a partir dos nossos instintos mais primitivos, porque é isso que a gente mobiliza, são esses afetos que são mobilizados por nós a cada momento, a cada clique, e que nos faz gerar mais ou menos engajamento com determinados conteúdos. Engajamento, eu estou dizendo concretamente, curtir, compartilhar, movimentar a ação nas redes. Então vejam, para mim, essa é a caracterização da distopia. Nós trocamos os valores da modernidade por uma volta a um estado de natureza digital. É exagerado? Talvez. A gente poderia fazer 250 nuances com isso, mas eu acho que esse é basicamente o sentido da desorganização do debate público que a gente vive hoje. E aí, a gente, para caracterizar e buscar essa utopia, eu diria que é retomar determinados valores da modernidade. Agora, em como fazer isso de forma concreta? Nós estamos num esforço nesse momento de discutir esse tema de uma forma muito urgente por conta de 3 questões. A primeira é fatos históricos que vão empurrando e puxando essa conversa. O 8 de janeiro foi um ataque nas escolas. Outra, eu diria, os nossos pesadelos. Nós temos uma urgência posta pela Câmara dos Deputados, que impôs um calendário a esse debate. Acabei de receber a notícia que o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, pautou a votação do PL de fake news para o dia 25 de abril. E o próprio Supremo Tribunal Federal colocando, escuta, a gente viu isso na discussão do Marco Civil da Internet e viu isso em falas públicas dos ministros, no Brasil e no exterior, levantando a necessidade e a urgência de dar respostas. Então, o que o governo federal fez, e aí eu piloto a Secretaria de Políticas Digitais, mas isso é uma ação conjunta, envolve o Ministério da Justiça, Casa Civil, Ciência e Tecnologia e outros ministérios, então nós precisamos ter as nossas contribuições para o PL 2630, que é esse PL do Orlando. Né? E o que a gente busca ali? A gente busca tentar resolver o problema deslocando, eu diria, não é resolver o problema, mas criar incentivos na direção da utopia e tentar afastar da distopia a partir de 3 elementos principais. O primeiro é na incorporação de alguns elementos da legislação recém-aprovada na Europa, que traz elementos da regulação ambiental e da regulação do sistema financeiro, com uma avaliação de risco sistêmico, obrigações de mitigação de risco, etc., para o tema da comunicação. Acho que é um caminho que não foi testado. A gente tem sido até questionado de botar isso em PL sem ser um caminho testado, mas eu acho que ele é um caminho não testado na comunicação, mas ele é um caminho sólido. Ele é um caminho que... E eu acho que uma das questões que a gente está perdendo o debate ou a capacidade de resposta é porque a nossa resposta está sempre muito mais lenta do que os problemas. Os problemas aceleram e as nossas respostas são muito lentas. Então, há nesse sentido uma certa aposta, assim, de um caminho não testado, mas que nos parece seguro, porque ele busca mitigar justamente os efeitos negativos do modelo de negócio das plataformas, né, essa obsessão pelo engajamento a todo custo no ambiente informacional. A segunda questão é trazer uma dimensão equilibrada de responsabilidade das plataformas. Hoje as plataformas não são responsáveis, via de regra, sobre os conteúdos postados por terceiros. Isso é fundamental para proteger a liberdade de expressão individual, mas isso cria, na nossa avaliação, um desequilíbrio em relação a outros direitos e ao sopesamento e ao balanceamento de direitos. Então, no momento em que o Twitter vem a pouco dizer que uma série de ações e de posts de perfis que fazem apologia clara à violência não ferem em termos de uso deles, isso para mim é uma das evidências, talvez a mais quase caricata, mas a gente poderia reunir outras, da gravidade da questão. Então nós precisamos, assim, esta liberdade de expressão que não se equilibra com outros direitos, não é a liberdade de expressão que a gente busca. E é importante trazer um elemento aqui, que aí eu trago uma nota quase lateral, mas a liberdade de expressão ela tem uma dimensão social ou coletiva, que se expressa na sociedade estar bem informada. Esse é o indicador de realização desse direito. Porque quando a gente fala de liberdade de expressão, nós estamos falando de liberdade de expressão e acesso à informação. Liberdade de expressão e acesso à informação se dão a partir de uma dimensão individual de cada um, mas também da dimensão coletiva. E se a sociedade não está bem informada para a sua tomada de decisões, a democracia está afetada. Né? Então,
a ideia de que enfrentar a desinformação é também proteger essa dimensão social e coletiva da liberdade de expressão. E isso precisa vir para o debate. Volto só para o ponto do PL, para eu terminar, já estourei meu tempo aqui. O PL, então, traz essa dimensão de dever de cuidado, que é uma dimensão que eu concordo, a Fernanda levantou aqui alguns riscos dessa aposta, a ideia de um superempoderamento das plataformas. Mas eu diria assim, eu acho que o modelo que a gente aponta é um modelo mais equilibrado que o modelo europeu e é um modelo que atenua esses riscos. A gente tem que optar por danos conhecidos ou riscos desconhecidos. Nesse momento, nós estamos indo para a ideia dos riscos, não é desconhecidos, é planejáveis, mas que a gente não sabe como vão acontecer. Então, há uma aposta. E acho que há um caminho, inclusive, de enfrentar os temas que têm mais a ver em dimensões que sustentam a desigualdade no Brasil. Então, o dever de cuidado não se estabelece como um dever geral para as plataformas, mas é um dever em relação a impedir a disseminação de conteúdos que firam, que sejam racistas, que afetem violência de gênero, que afetem crimes contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito, proteção de crianças e adolescentes, proteção da saúde pública e coletiva, e temos mais um ou dois que eu não estou lembrando agora. Mas, assim, basicamente é pegar os casos mais graves de incidência de conteúdos ilegais, ele não entra em temas super polêmicos como desinformação neste ponto, e obrigar as plataformas não a ser responsáveis por cada conteúdo que seja considerado ilegal, mas por atuar preventivamente para que esse tipo de conteúdo ilegal não se dissemine. Então, é uma ideia de atuar mais na prevenção do que na repressão. Hoje, só elas têm poder sobre o ambiente digital. Então, elas é que precisam atuar, a gente precisa cobrar delas. Então, eu poderia depois, no debate, vale a pena dizer de outros elementos que estão no nosso radar, que tem a ver com o fortalecimento do jornalismo profissional, como uma resposta fundamental ao enfrentamento da desinformação, a educação midiática e a criação de ambientes para proteção de direitos individuais e coletivos no ambiente digital. Mas aí eu deixo como cenas do próximo capítulo. Obrigado. Obrigado, João. De fato, o dever de cuidado parece que foi um passo em direção a colocar um contorno, mas onde esse contorno se dá e como isso interage com liberdade de expressão, talvez isso seja um tema para a gente explorar aqui nas perguntas. Sem mais, eu passo a palavra para o Vinícius. Boa tarde, não sei se já é meio-dia ou mais, mas primeiramente um prazer ter aqui na presença de João, da Fernanda, do André, do Rafael. Agradecer a todos que vieram aqui, separaram o tempo para ouvir a gente sobre esse tema. Eu sou Vinícius, eu sou sócio cofundador da Aula Preta Jornalismo, junto com mais três amigos, grandes amigos, e a minha fala ela vai se desenrolar basicamente a partir da minha experiência como jornalista, como alguém que está nessa trincheira de um jornalismo independente e que também faz esse dia a dia ali e identifica alguns problemas desse cotidiano de fazer jornalismo e produzir informação num contexto tão difícil quanto que a gente vive hoje, assim. E aí, para trazer isso para vocês, eu sinto que é um pouco a minha obrigação e também é até uma forma de responder de uma maneira mais qualificada a provocação do Rafael. Eu acho que é importante a gente se voltar um olhar para o passado, um olhar mais amplo na linha do tempo do que é o Brasil, do que é a nossa sociedade, para poder imaginar o que é uma utopia factível e decente para a nossa sociedade, assim. Então eu vou dar toda uma volta e eu espero que eu seja capaz de, no final, trazer o tema para o debate central, que é a questão da desinformação, das plataformas, da regulação, enfim. Uma coisa que me incomoda muito desses debates, não é necessariamente incômodo, é uma inquietação, assim, que a gente discute muito esse processo sobre a questão da própria desinformação, de como as plataformas devem não ser reguladas, como esse conteúdo deve não ser moderado, mas eu sinto falta justamente dessa contextualização mais ampla, e aí partindo do que é o Brasil, assim, se a gente pensar que a desinformação especificamente, ela não surge nesse momento, assim, muitas vezes eu sinto que o tema é colocado como se isso fosse um fenômeno muito recente ou que tivesse começado do nada na nossa história social,
Mas se a gente parar para analisar a própria história do Brasil, da imprensa brasileira, de como a informação era produzida no nosso país, a gente tem alguns dados bem interessantes para se guiar. O jornalismo no Brasil, especificamente, ele sempre foi feito para minorias. Isso é um dado concreto e histórico. E se você pensar que a imprensa oficial começa com Dom João aqui, a partir de uma linha editorial, por assim dizer, que pretende defender os interesses de um império, de um sistema escravocrata, isso é um dado muito importante, porque isso norteia basicamente toda a produção de informação, entre muitas aspas, oficial, que o país produziu ao longo de séculos. Então, se a gente não toma isso como uma base sólida, a gente perde de vista que a ideia de desinformação, ela já existe a partir daí, por assim dizer. Isso considerando que até o início dessa imprensa era proibido que se tivesse uma imprensa no país. Então, quando a gente resgata alguns jornais do período colonial, a própria Lilia Schwartz tem um trabalho muito bom sobre isso, que é o Retrato em Branco e Preto, em que ela retoma como a população negra escravizada no Brasil era retratada em muitos jornais, como isso era descrito pela escravização no Brasil. Você tem lá anúncios de pessoas escravizadas, você tem notícias e artigos que tentam minar as culturas negras, indígenas e seus descendentes, muito parecido, por exemplo, com o que a gente encontra hoje no Facebook da vida, em alguma plataforma, e que a gente chama de fake news, assim, né? De você pegar atributos de uma cultura que tem todo um rol de tradições, de aspectos que são justos, e subverter aquilo para uma mentira, para um fim que não faz muito sentido. Então, se a gente pensar que a imprensa brasileira, de algum modo, foi evoluindo a partir dessas bases, e aí a gente pode listar outros problemas, eu estou só trazendo aqui ponto de vista racializado da coisa. Isso vai desembocar num período mais recente em que a gente tem uma imprensa que ela é concentrada e que ela defende os pontos de vista, os interesses que vão no máximo até os limites de uma classe média majoritariamente branca, uma classe média que é quem tem a maior possibilidade de acessar os espaços de produção de informação, de jornalismo. Esse processo também gera outros efeitos, outras assimetrias em relação a como a informação é colocada no nosso país. Então, eu considero que esse contexto por si só, ele já carrega a base do que hoje a gente chama de desinformação e de fake news. E não quero dizer que, por exemplo, isso invalida todo o trabalho da imprensa que existiu até hoje, longe disso. Mas mostra que havia ali um terreno fértil para que de fato o que a gente está vendo hoje passasse a existir, assim. Então, quando a gente chega no famoso advento da internet, né, eu fui um jovem que nascido nos anos 90, eu cresci nesse contexto de excitação sobre a possibilidade que a internet poderia oferecer no meio digital ali, de você ter múltiplas visões, de você ter múltiplas perspectivas. Eu mesmo fui impelido a isso a partir da criação da Alma Preta, enquanto eu estava na universidade dos meus amigos, que é isso, havia uma certa liberdade ali de poder colocar novas visões e de ver que aquilo estava se movimentando para outros públicos de uma forma muito diferente do que acontecia antes da internet. No entanto, foi um movimento contraditório, né? A gente teve essas possibilidades, mas isso veio, por exemplo, com uma industrialização desse processo informacional, desses fluxos, de um acirramento muito grande das estruturas que produzem essas informações na rede. Aí você tem a questão do próprio dos algoritmos, de como as plataformas gerenciam nossos dados, enfim. Coisas que a própria Fernanda e o João trouxeram agora há pouco, assim. Então, a internet coloca uma questão muito primordial, assim, na minha opinião. Essa mesma questão estava colocada lá atrás no jornalismo. Justamente por isso havia desinformação naquela época. Só que agora a gente tem um passo industrial na produção de informação muito maior. O fluxo e o volume de informações produzidas é infinitamente superior, acho que às décadas passadas. Então, na minha visão, assim, colocar a questão de quem pode dizer sobre as regras que estão estabelecidas sobre as plataformas, sobre as políticas públicas, sobre as regulações, é vital, assim. Então, do ponto de vista de quem produz informação, de quem está ali no dia a dia, a partir de uma mídia independente produzindo, eu sinto falta de ter instrumentos e até de ver pessoas semelhantes a mim, pessoas que têm múltiplas origens opinando nesse processo, assim.
E aí isso desemboca em coisas muito práticas. Por exemplo, a gente enfrenta hoje uma máquina de produção de desinformação, de fake news, que é muito bem financiada. E aí eu fico me questionando o quanto o campo que está interessado em fazer isso de forma ética consegue, de fato, colocar essa questão para conseguir os recursos necessários para fazer um jornalismo ético, que parte de informações verificáveis e não só de opiniões ou de achismos, que está em contato com uma ciência, o quanto esse campo é justamente financiado e pode ter condições de fazer isso de forma que possa pagar bem as pessoas que estão trabalhando, que as pessoas possam ter tempo para apurar uma matéria, para apurar uma informação, para produzir aquilo de forma mais direta, assim, né? Ultimamente eu tenho pensado muito em um astrônomo que eu gosto muito, que é o Carl Sagan, que ele tem um livro de artigos chamado O Mundo Assombrado por Demônios, que foi publicado em 95, se eu não me engano. E nesse livro ele já faz um traço histórico, até global, de certa forma, do que é a desinformação, do que é a pseudociência, de como a gente já convive há muito tempo com precisões nos debates públicos das sociedades que vão se transformando ao longo dos anos. E ele defende uma tese que eu acho fundamental no nosso contexto, que vai para além do jornalismo, diz respeito também às big techs, diz respeito aos espaços de decisão de poder, à democracia. Para ele, num mundo em que a tecnologia e a ciência avança tão rápido, se a gente não tem propostas democráticas de alargar o acesso a esse conhecimento e de diversificação dessas epistemologias que produzem esse conhecimento, a receita é justamente o que a gente está vendo agora. Então ele basicamente preveu o futuro uns 20 anos à frente, assim, nas inscrições dele, e eu concordo muito com isso. Eu acho que esse é o momento em que a gente deve alargar as epistemologias no jornalismo, na ciência, na tecnologia, para que a gente possa fazer debates sobre regulação e moderação de conteúdo de forma mais justa, porque a gente sabe, a gente pode produzir centenas de leis e regras para regular uma sociedade, mas se a gente não tem uma igualdade mínima ou uma base sólida para que as pessoas partam de um lugar seguro, nada disso serve ou vai conseguir efetivamente proporcionar mudanças e resultados efetivos para a utopia que a gente vislumbra no futuro. Então, basicamente, acho que esse é um ponto de partida inicial muito importante para a nossa discussão. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Estou lendo o tempo aqui, eu vou passar direto para você, André. Depois eu começo uma rodada aqui de perguntas. Estão chegando várias, agradeço muito para quem está mandando. Muito bom. Boa tarde a todas, todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Mas sem jargão, falar agora, no final, é uma missão quase impossível. Porque tudo que a gente pensou em falar está dito, foi dito. Mas aí, enquanto vocês falavam, eu me lembrava de uma história que o Einstein, quando escreveu a teoria da relatividade em 1905, ele saiu pelas universidades americanas para realizar a apresentação daquela teoria dele. E aí o assistente dele, o estagiário, disse para ele o seguinte no carro: Dr. Einstein, eu já assisti tanto essa sua apresentação que eu sou capaz de realizá-la idêntica ao senhor. Einstein, incrédulo, olha para ele e fala assim: você jura? Juro. Aí chegando numa pequena universidade americana, a Universidade de Harvard, num tempo sem internet, tá, gente? Que não tinha fotografia, aquela coisa toda. O rapaz sobe e o Einstein fica sentado lá no fundo. E ele faz a apresentação de forma brilhante. Responde as perguntas de forma brilhante. Até que alguém faz uma pergunta que ele não tinha noção, Rafael, do que era. Ele disse assim: amigo, essa sua pergunta é tão rasa que eu vou passar para o estagiário que está sentado ali. Quero dizer para vocês que os meus estagiários estão todos aqui. Mas quando eu estava preparando esse material, nós observamos o quanto os acontecimentos na internet, eles são rápidos. O quanto há uma mudança a cada dia. Eu preparava um material há 2 semanas atrás e fui impactado por notícias seguintes. Até hoje de manhã tinha notícias sobre essa evolução, essa rapidez. Eu conversava com o João sobre isso antes de nós entrarmos. E aí, quando alguém fala do marco civil da internet, a gente tem que parar um pouco e pensar. O marco civil da internet, ele foi publicado, ele entrou em vigor no momento em que a internet era outra. A internet não era como ela está hoje.
não existiam determinadas situações que existem hoje. E quero dizer mais, o que será que vai acontecer com a inteligência artificial? Temos que parar para pensar nisso também, acho que tem uma importância grande nesse tema. Nós, lá na Globo, fizemos uma série para o Globoplay chamada Extremistas.br. Nessa série, nós entrevistamos um especialista em marketing de indignação. Não sei se vocês já ouviram esse tema. Marketing de indignação é um especialista em destruir ao atacar a honra dos adversários do seu contratante. E ele existe, ele está escondido atrás de um computador e ele arrasa com a honra das pessoas. Para a gente tentar levar isso para o grande público, inclusive, para que as pessoas compreendessem e pudessem entender, compreender e ter o alerta sobre os efeitos desse problema, nós levamos, inclusive, uma nossa novela no prime time, na novela Travessia, uma situação que um garoto no computador, ele solta uma fake news dizendo que uma pessoa teria seduzido e até estuprado uma criança. Era mentira e essa pessoa sofreu violência. Na verdade, a gente repercutia ou repetia uma situação ocorrida recentemente no país. Então, assim, olha só o risco e vejam só o impacto disso. E o impacto disso, gente, está aqui no Brasil todo, está nos nossos países vizinhos e está no mundo todo. Está todo mundo ligado nesse tema. Então, assim, a gente tem que parar e realmente tentar, cada um de nós, sermos multiplicadores dessa verdade, para que as pessoas parem e pensem. Eu recebo de pessoas muito sérias, de pessoas que eu convivo, de pessoas de família, mensagens de fake news que eu fico impactado. Inclusive com relação ao meu trabalho, né? E assim, não adianta muito, às vezes, você começar a discutir, porque a pessoa está dentro dela, né? Que aquilo se transforma numa verdade. Uma verdade que deu um trabalho enorme para todos nós da imprensa, que nós tivemos que criar um consórcio de veículos de imprensa, vocês se lembram disso, durante a pandemia, para que as pessoas pudessem ter informação correta. O Brasil sempre foi o país que mais vacinou no mundo. Nós perdemos isso por conta de fake news. Ninguém virou jacaré, ninguém morreu de AIDS por conta de vacina. Então, assim, que loucura é essa? Por que as Big Techs não querem ter responsabilidade sobre o que está publicado, sobre o que o usuário levou? É muita gente, ok, mas vamos criar mecanismos de controle e de ajustes para que elas possam retirar aquele conteúdo do ar. Um conteúdo que a cada minuto que ele permanece ali, ele dissemina a fake news e ele é rentabilizado. Então, eu não tiro, ele continua a rentabilizar, vendendo publicidade, e as pessoas vão divulgando aquilo e aquilo vai repercutindo. Uma pessoa aqui em São Paulo, no bairro da periferia, sentada atrás de um computador, na época das eleições, soltava 6, 7 fake news por dia para destruir o outro lado. E aí, assim, não precisamos disso. Então, assim, como é que o nosso trabalho hoje tem sido muito focado não só em produzir a notícia. Às vezes eu vou em alguma universidade falar sobre esse tema e as pessoas me perguntam, mas assim, como é que é isso? Nós levamos a notícia. Então tem pessoas que não gostam da informação, mas aquela informação é uma notícia de algo que aconteceu. Aconteceu alguma coisa aqui nessa sala, ele é a notícia. O que o André está falando, a Fernanda, o João, isso tudo é notícia. Agora, eu não posso criar uma fake news do que o André falou, porque daí não é uma notícia. Então a gente tem que trabalhar em desmentir a fake news e trabalhar em mostrar a notícia verdadeira. Foi essa a história do consórcio de imprensa da Covid. As pessoas precisavam saber quantas pessoas estavam doentes, quantas pessoas estavam internadas e quantas pessoas estavam morrendo. E quantas pessoas estavam tomando a vacina, que era uma maneira também de estimular para que outros o fizessem.
Aí a gente parte um pouco mais, vai para 8 de janeiro, que já foi citado. E o caso mais grave para mim, gente, que mais assim me chocou nos últimos dias, foi o caso de Blumenau, que o João comentou. O caso de Blumenau, ele ficou no Twitter por vários dias publicado, aquela violência que ocorreu contra as crianças, que todos vocês acompanharam. O próprio Twitter alegou numa reunião com o ministro da Justiça que estava dentro das regras dele. Meu Deus, que regra é essa que pode alterar uma legislação brasileira? Que regra é essa que está acima da Constituição brasileira? Conversava com o João, que regra é essa que não respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não respeita a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor e outras tantas outras, né? E aí, o que me chamou também muita atenção, para vocês observarem o que está acontecendo, qual o olhar das Big Techs com relação a esse tema, quando os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo perguntaram ao Twitter por que ele não tinha retirado aquela publicação, sabe qual foi a resposta deles para esses jornais? Foi um emoji de fezes. Então é preciso parar. É preciso parar, é preciso pensar nas regras, é preciso pensar como é que a gente evolui para que a gente entre nessa utopia. Recentemente nós tivemos no Supremo Tribunal Federal um debate sobre o Marco Civil, sobre o artigo 19, em que as pessoas diziam que a regra já estava estabelecida ali e que as Big Techs só teriam que retirar as postagens após uma decisão judicial. E aí, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a ANER, que é a Associação Nacional de Jornais e Revistas, a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, disseram que é preciso buscar um outro caminho. Um caminho como a pessoa que se sentir lesada ao observar aquele post, ele envia uma mensagem para a Big Tech e ela ficaria obrigada a retirar. É evidente que tudo isso vai precisar de uma mediação, vai precisar entender de que forma isso vai acontecer, porque se alguém aqui na plateia escrever "não gostei do que o André disse", não é fake news. E eu não posso mandar uma mensagem para o Twitter dizendo essa mensagem tem que ser derrubada. Não é assim. Então, assim, é preciso que se debata e que se busque esses caminhos com relação a esse tema. E assim, já entrando nessa parte que você nos pede de uma utopia, na verdade eu queria dizer algo que é necessário urgentemente, é que você tem um maior controle. 80% do faturamento da Meta e do Google são de publicidade. 80% deles. Eles distribuem conteúdo. Eles faturam com publicidade, muitas do exterior, sem pagar qualquer tipo de imposto aqui ao governo brasileiro, que você não sabe quem é aquele anunciante. Não reconhece a autorregulamentação. Eu sou conselheiro do CONAR, e ali você resolve muita coisa relacionada à publicidade, e que eles não reconhecem essa autorregulamentação, que seria um instrumento muito adequado para esse tema. E eles não seguem as regras. Tudo isso caracteriza a concorrência desleal, né? Então, assim, é preciso que eles tenham responsabilidade pelas fake news, uma responsabilidade maior e mais efetiva do que é hoje, com a retirada de conteúdo a partir de uma denúncia e não da medida judicial. O conteúdo sabidamente ilegal não pode e não deve ter qualquer multiplicação e tampouco ser rentabilizado. É preciso de método, é preciso de curadoria. E um assunto que muitas vezes as pessoas falam muito sobre ele, e eu acho que assim é preciso mergulhar um pouco melhor nesse tema, é sobre a remuneração de conteúdo jornalístico. Eu não trago aqui um pedido para remuneração do Grupo Globo, do qual eu sou diretor. Não, é inclusive para aquela rádio do interior aqui de São Paulo, que está numa pequena cidade, em Penápolis, vou chutar uma cidade do interior de São Paulo, Penápolis, e que ele produz uma informação sobre alguma ocorrência na cidade. E aí você dá um Google, e lá no Google tem aquela informação com a publicidade do Google, e aquele jornal perde o leitor, ele perde a publicidade dele. Então, assim, essa apuração que ele faz, ela simplesmente ela é aproveitada por outrem.
Então é preciso pensar nessa remuneração, que ela já foi estabelecida em vários países da Europa, na Austrália, com grande sucesso. Aí alguém diz assim, e eu acho até que essa pergunta poderá vir, eu já vou me antecipar. Já adotei ela aqui. Oi, desculpa, eu levei o filtro aqui agora. Nossa senhora, achei que era o pessoal do Twitter atrás de mim. O que, assim, qual é a pergunta, né? Mas aí só as grandes empresas de jornalismo vão ser beneficiadas? Não. A gente quer que todo mundo seja beneficiado. Você tem as associações de classe que podem negociar, você pode criar todos os mecanismos para que esses jornalistas, todos os jornalistas, o trabalho deles, o trabalho autoral deles, seja remunerado e eles possam, então, continuar com o seu trabalho sem que exista esse aproveitamento que é tão danoso para esses, especialmente para esses pequenos. Eu acho que a gente passa para a fase de debates que vai ser muito bom, era isso que eu queria dizer e agradeço muito a todos vocês. A mesa contou uma história, fui tentando anotar, a história mais ou menos passa por isso. A gente teve um debate público organizado pelo jornalismo, o pós-democracia foi importante para isso. Os meios de comunicação eles foram muito concentrados, eles passaram a ser desafiados por vozes de com outros enfoques, de outros lugares e geografias, de outras cores, inclusive. E as plataformas que eram um território para isso aflorar se transformaram em uma espécie de terra sem lei, um lugar onde floresceu a violência, a desinformação, a violência política. E a discussão ela é em parte sobre conteúdo, mas ela é em parte sobre o mecanismo. E às vezes eu acho que a gente mistura um pouco e eu convido nas respostas tentar tirar. Uma coisa é o que as pessoas dizem e a expressão de cada um, nos limites de leis existentes, e a outra coisa é como as plataformas potencializam isso, né? A gente costuma dizer que tem é como se fosse uma praça pública, e aí tem uma pessoa razoável falando, e do lado tem uma pessoa muito maluca falando, e o que as plataformas fazem é pegar esse maluco, entrega um microfone, constrói um palco, coloca as caixas de som, e aí acaba atraindo mais pessoas. Então tem uma coisa sobre o mecanismo. Alguém mandou aqui de mensagem uma sugestão de organizar as perguntas via ChatGPT, o que me deixou um pouco triste, mas também me deu um bom gancho para uma pergunta que eu ia fazer de provocação inicial, que é a seguinte. Eu vou direcionar mais para a Fernanda e para o João, mas deixo a mesa sempre à disposição para comentar. Como é que as propostas que hoje estão sendo discutidas, seja na Câmara, seja que está chegando do governo, dão conta do que vai vir, do porvir, dessas fronteiras que, como o André disse, a gente vai aprendendo semana a semana, dia a dia? Como é que as propostas hoje dão conta disso para a construção de um debate público que de fato informa, para usar a medida de sucesso de liberdade de expressão que o João menciona? Vou passar para a Fernanda. Obrigada pela pergunta, Rafael. Eu vou começar fazendo uma leve provocação ao meu colega da ciência política, porque essa tretinha antropologia, ciência política está sempre posta. Eu achei curioso quando o João trouxe Hobbes e trouxe os valores modernos, porque eu acho que o problema se coloca de uma forma muito complexa e talvez não seja o momento de retomarmos valores modernos. Eu acho que a gente precisa construir outros valores. E eu falo isso porque, como trouxe a Aniele também mais cedo, acho que o Vinícius também tocou nesse ponto, tudo bem que a gente pense nesses comportamentos violentos que ocorrem na sociedade brasileira em geral e essa polarização que tem se construído, não só no Brasil, mas também em outros países, de uma forma que nos assusta. Mas acho que o afeto, ele também pode ser pensado a partir de outros lugares, né? E a tentativa de tratar questões que lidam tão profundamente com as nossas subjetividades, inclusive ter que compreender quem são as pessoas que estão ali, quem são as pessoas e as dinâmicas que se colocam para que a gente
entenda por que é que um conteúdo que tem um discurso de ódio, uma desinformação, ele recebe mais engajamento, né, para além das plataformas e dos seus sistemas e recomendações algorítmicas, o que ocorre com as pessoas que estão ali, para além dessa manipulação, mas como é que esses sujeitos estão colocados socialmente e quais moralidades constroem também essa subjetividade. Então, alargando um pouco, eu diria que talvez seja o momento da gente romper um pouco essa noção do penso, logo existo, e aí convidando o Audre Lorde e dialogando também com o Vinícius quando fala de alargar as epistemologias, eu acho que é no lugar também do sinto, portanto posso ser livre. E eu acho que ser livre, a partir também do que a gente sente, passa por compreender que alguns debates e algumas questões que são graves e precisam ser pensadas, elas não podem descartar o que a gente entende também da população brasileira. Então, dialogando um pouco com o André também, que trouxe a questão do artigo 19, eu acho que quando a gente frisa, e eu acho que nessas políticas, Rafael, o que tem sido frisado é muito o debate com direito penal, com questões que passam principalmente por sanções, mas eu vejo uma falta de pensar também em incentivos. É como que a gente incentiva um debate público que faça com que as pessoas se coloquem nesse espaço cívico também que se construiu ali nesse ecossistema digital, para que as pessoas se coloquem e tenham outras possibilidades de estar ali. Então, no tema da remuneração de jornalismo, por exemplo, eu acho que é um tema importantíssimo, mas que eu acho que não cabe no 2630. Eu acho que é algo que a gente precisa pensar especificamente, porque traz problemas e questões de todo um território gigante como o Brasil. E numa pesquisa recente que nós estamos fazendo também, a gente tem dialogado muito com pessoas que produzem conteúdo, e aí às vezes esse conteúdo é um conteúdo jornalístico ou não é um conteúdo jornalístico, mas pessoas negras, indígenas, pessoas que não estão no centro, no eixo sul-sudeste, e essas pessoas nos trazem pontos importantes sobre onde está a concepção de informação, de conhecimento, quais são as epistemologias que estão em jogo. Então, pensar em uma remuneração de jornalismo sem considerar toda essa diversidade, sem considerar a necessidade de uma política pública que consiga pensar também nesses outros grupos e nessas pessoas que estão produzindo informação, mas que não vão ser lidas e legitimadas como uma Rede Globo, como uma Folha de São Paulo, né? Quem são esses sujeitos? E acho que o que tem faltado muito no debate é, inclusive, ouvir a sociedade civil de forma mais qualificada e ouvir as pessoas que vão ser afetadas sobre isso. E aí, ainda sobre o artigo 19, eu acho que tem uma questão que o próprio Rafael trouxe isso, a gente pauta muito o debate sobre moderação de conteúdo, exclusão de conteúdo, mas pesquisando sobre violência política, a gente também percebe que existe uma coisa muito importante chamada empoderamento do usuário ou da usuária. Porque muitas das candidatas, o que elas nos trazem eu preciso conseguir fazer denúncias que não seja um conteúdo por vez, eu preciso conseguir fazer muitas denúncias de uma vez. Eu preciso de canais de denúncia que sejam mais claros. Eu preciso que o MPF, junto às plataformas, junto com o TSE, consiga dar uma estrutura diferente para como essa denúncia vai ser feita. Então, quando a gente pensa apenas nessa responsabilização, e eu acho que tem algumas coisas que precisam mesmo ser responsabilizadas, né? Eu acho que, por exemplo, a questão da publicidade entra aí. Acho que não dá mais para a gente permitir que as plataformas ganhem com publicidade de conteúdos que são danosos à sociedade como um todo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa só nessa moderação de conteúdo, a gente esquece, por exemplo, que sem esses incentivos, o que as plataformas podem fazer é contratar os melhores advogados possíveis, pagar muito menos essas sanções que podem vir a ser colocadas e deixar de lado o que a gente tem pedido, por exemplo, enquanto transparência, enquanto acesso de dados para pesquisadores. A gente precisa pesquisar e precisa ter acesso aos dados, inclusive para depois não só dialogar com o poder público, como também com o setor privado. Porque a partir das pesquisas que nós fazemos, nós, né, pesquisadores em geral, jornalistas de dados também,
que a gente consegue avançar e entender de forma mais profunda. Então, como disse a Aniele mais cedo, é preciso que esses espaços se preparem para nos receber. E não que a gente tente de novo dar passos para trás e reconstruir modelos que já estão falhos. Então, é preciso assumir esse debate como um desafio que é geracional e que não vai ser um diálogo ou uma construção de uma portaria na emergência, não desconsiderando o tamanho do problema, mas que traga riscos para a democracia de uma forma mais geral e que abra precedentes perigosos que nós vamos resolver o que está colocado, porque o problema é muito grande e a solução ela vai precisar de tempo e flexibilidade no pensamento e escuta da sociedade, da organizações da sociedade civil de uma forma mais cuidadosa e, de fato, mais participativa. Obrigado. João, eu vou só fazer um freio de arrumação de tempo para dizer que a gente tem 20 minutos. Muitas perguntas boas e eu acho que vale, de repente, fazer mais 2 rodadas, assim, cada resposta, no máximo 2. Tem uma das perguntas que eu vou reservar para o final. Então, para ser bem breve, primeiro quero aceitar o convite da Fernanda, de expansão não só da epistemologia, mas também da leitura, né, da leitura e do que a gente e da utopia. Acho só e entendo que esse convite é um convite de ressentimento, de ódios, da maneira como o nosso, enfim, aí é a neurociência que vai explicar a partir do nosso inconsciente, principalmente num ambiente de distanciamento, onde a troca, onde não tem o afeto, não é um afeto real, não é um afeto que se mobiliza por reconhecimento. Ele é como é que você lida com a sua percepção isolada daquele ambiente. Então, se a gente tiver com ambientes, espaços de troca, eu acho que isso avança muito. E eu estou falando isso não só metaforicamente, concretamente. Acho que o projeto, como estava na Câmara, não responde bem ao futuro. Acho que as nossas sugestões avançam nessa direção. Acho que... E aí eu entendo quem critica que a gente importa soluções não testadas. Beleza, estamos importando soluções não testadas. E ela aposta na discussão da compreensão sobre os riscos sistêmicos. Portanto, ela é auto-atualizável, é uma avaliação de risco feita anualmente, que requer um compromisso de mitigação de riscos e complementado por auditoria externa e avaliação de uma entidade autônoma de supervisão. Eu acho que esse é um caminho interessante. Ele vai dar super certo? Não sei. Guardo meu otimismo quase poliânico para a gente avançar na conversa. Obrigado, João. Posso ter o direito de resposta muito rápido? Claro, por favor. Agora que o debate vai ficar bom. Não, a Fernanda citou o problema da remuneração. O que eu quero dizer para vocês com relação à remuneração, acho que não é só a remuneração que está por trás disso tudo. Quando as Big Techs publicam, eu até anotei, elas publicam lead, manchetes, imagens, reutilizando conteúdo que não produzem e faturam com esses conteúdos. Uma concorrência desleal. Então, assim, a gente não discutir esse tema nesse momento que é propício e deixar essa discussão para depois, muitos pequenos jornalistas vão continuar perdendo. E a ideia é que você crie um formato em que não só, como eu disse, as grandes empresas de comunicação tenham essa negociação, mas também os pequenos. É preciso que as pessoas sejam remuneradas por aquele trabalho que elas realizam. Então, assim, é por isso que eu queria reforçar a minha tese, e aí vocês vão formar a convicção de vocês, né, Fernando? Com relação a esse tema, eu acho que tem que estancar essa história e a gente buscar caminhos de remuneração do jornalista que está na rua, no campo, sofrendo todos os tipos de consequências de estar ali, e alguém está usando aquele conteúdo dele e ele não está sendo remunerado. Obrigado, André. Você me deu um gancho para a pergunta que eu ia fazer justamente para o Vinícius e para a Tica sobre como esse modelo se deu na Austrália. Eu acho que recebeu críticas de certa forma, contribuir para a concentração, né, ainda mais de um certo grupo de comunicação daquele país. Depois, esse debate foi levado para o Canadá, onde a lei ela foi, de certa forma, reconfigurada. E sem entrar nas especificidades dessas duas experiências, que eu acho que elas
estão sendo, né, discutidas e consideradas, essa pergunta vai vazar um pouco para o João também. Eu queria escutar primeiro Vinícius, depois você, André, como é que vocês enxergam que esse mecanismo poderia de fato funcionar para desconcentrar, fortalecer o jornalismo, os jornalistas, as redações, né, para que os recursos cheguem no momento em que as redações estão passando por ondas de demissão há não sei quantos anos e que o jornalismo independente nativo digital está buscando ativamente novas fontes. Obrigado, Rafael. Eu penso que é muito importante que a gente tenha políticas públicas sólidas. Eu acho que é claro que há todo um campo de filantropia, do investimento privado também que atua no fortalecimento de várias mídias independentes. Pode-se dizer assim, um mercado inteiramente novo, mas eu penso que é importante que a gente tenha uma formulação de políticas públicas sólida nesse sentido, justamente por coisas que a Fernanda trouxe agora há pouco, né? Quais são, o que a gente vai considerar jornalismo, o que a gente vai considerar produção de informação, até porque numa dessas você pode acabar injetando dinheiro justamente nas pessoas que estão produzindo desinformação, que estão ali atuando para tensionar a corda para um outro lado. Então eu acho que é importante que, eu não sou contrário a uma remuneração, não sei se a do PL é exatamente a ideal que a gente tem na mesa, mas eu acredito que é importante uma discussão ampla sobre quem tem a legitimidade de produzir informação ali. E se a gente tomar como base pressupostos antigos que a nossa sociedade construiu, a gente pode gerar um outro mecanismo de exclusão. Por exemplo, partindo do que a Alma Preta faz, assim, a partir da discussão de raça e racismo no Brasil, nosso trabalho basicamente é de desmistificar desinformação e fake news históricas. E ainda assim, muita gente vai poder olhar ainda pra gente e dizer que a gente está desinformando as pessoas só porque a gente está falando que a escravidão negra transatlântica existiu. Então, é muito importante que a formulação de políticas públicas tenha uma diversidade de pessoas, de perspectivas, de epistemes, que possam gerar contrapesos para que as bases do que seria essa remuneração, de quem teria direito a ela, possa ser feito de forma justa e democrática de fato, assim. Minha preocupação é que normalmente esses espaços eles ainda possuem muitas assimetrias políticas e perspectivas e normalmente propor regulações desse tipo no contexto atual leva a um desequilíbrio, assim, de uma forma ou outra. Mas eu acho que há um caminho possível aí de construção, acho que o debate está em aberto nesse sentido. O Brasil não seria o primeiro país a reconhecer esse direito. Você tem países da Europa e Austrália já adotam a valorização e reconhecimento legítimo de pagamento aos autores do conteúdo jornalístico. França, Holanda, Itália, Canadá, Reino Unido e Alemanha discutem ou já fizeram ajustes em suas leis internas para obrigar as plataformas a negociar a remuneração de notícias, reportagens e outros produtos jornalísticos dentro de planos razoáveis. Então, há uma discussão, há um olhar sobre essas preocupações todas e que, volto a dizer, é preciso que a gente ordene, regularize e ajuste esse uso que está ocorrendo dessas informações todas. Inclusive uma informação que você publica. Por que vocês não estão recebendo por isso que você publicou, que você pesquisou, por um trabalho que vocês fizeram? Então, isso já acontece. Nenhuma Big Tech saiu desses países, né? Continuam lá. E eu acho que o grande sucesso hoje é um modelo, não sei se o João conhece, é um modelo australiano, que é onde realmente os conteúdos jornalísticos estão sendo muito bem remunerados, do grande ao menor de todos. João, você na sua fala mencionou que esse era um tema que estava embarcado. Você também disse que tem um tempo das coisas e que um dos tempos é o tempo da política que está, nesse momento, se impondo com agendas legislativas com data marcada, inclusive. E a Fernanda falou, essa é uma discussão que deveria ser separada. Vou juntar esse caldo e vou passar essa bola quadrada para você explicar como aproveitar o tempo da política sem salvaguarda os meios de comunicação nativos digitais independentes para de fato serem beneficiados por um mecanismo desse. A bola é quadrada não porque você a fez assim, mas porque ela está quadrada. De fato está... não, porque os riscos existem, estão na mesa, eu devolvo a bola, estou vendo a Paula ali e outras pessoas que lidam com esse tema, estão
mobilizadas para pensar modelos equilibrados, democráticos, que ao mesmo tempo fortaleçam a sustentabilidade do jornalismo. E acho que o tempo da política nesse momento deve nos levar a apontar um reconhecimento de direito com as salvaguardas necessárias para cobrir as preocupações principais aqui que Fernando e Vinícius apresentaram, e deve nos levar para um processo de regulamentação, um mergulho mais, eu diria, calmo, em que não tenha 150 outras variáveis e que a gente consiga se concentrar nisso, pensar um modelo e uma regulamentação, seja por decreto, seja até por, eventualmente, se for com criação de mecanismos novos por projeto de lei também, mas que responda a essas questões. Porque a gente não pode deixar de fazer o reconhecimento de duas coisas. Primeiro, o jornalismo, eu vou chamar de jornalismo profissional, tem gente que não gosta dessa expressão, eu gosto minimamente para definir e cortar. Uma das perguntas é como definir jornalismo, uma das perguntas que me chegou aqui já. Enquanto dar mais. Eu ia responder, mas quando é pergunta eu fico com mais medo, porque eu ia falar assim, meio freestyle. E eu acho assim, e eu acho que nós precisamos, então deixa eu fazer a pergunta, uma resposta meio tortuosa. Eu acho que nós precisamos enfrentar a conversa. A discussão que está no Senado americano tenta enfrentar a conversa. A discussão da Austrália tenta enfrentar o problema. Não com as melhores definições. Acho que o Canadá busca enfrentar. E enfrentar significa dizer o seguinte, o que eu estou tentando proteger? Né? O que é? Eu estou tentando proteger uma atividade de interesse público que tem a capacidade de oferecer ao conjunto da sociedade informações relevantes, diversas, plurais, confiáveis, que não seja feita só por meia dúzia, que seja uma atividade distribuída e pensada a partir das diferentes lugares e espaços na sociedade, e que esse apoio que eu estou gerando tem que se transformar em efetivamente uma redação mais forte, não uma margem de lucro maior. Se isso for uma consequência, uma externalidade, tudo bem. Mas eu acho que, assim, como é que a gente reinveste esse recurso na própria atividade? Vai ser perfeito? Não vai, mas nós vimos no Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, a capacidade que determinadas mobilizações de recurso têm de induzir fortalecimento de indústrias, pegando pequenos, médios e grandes. O auge do Fundo Setorial do Audiovisual, ele estava com pequenos, médios e grandes crescendo, mas ele continuava com exclusões. A gente via como o edital de filme alternativo, por exemplo, de ações afirmativas voltadas para longas, ele só contemplava 3 obras por ano. Então, assim, as exclusões e as desigualdades, elas vão ter que ser enfrentadas em qualquer cenário. Então, o melhor exemplo que eu pego é um cenário do Fundo Setorial do Audiovisual, que estava no momento de conseguir corrigir algumas das desigualdades que ele vinha no nascedor. Então, ou seja, essa inquietude precisa estar presente conosco, mas ela não pode nos paralisar, ela precisa nos mobilizar. Tô olhando o tempo aqui, guardei uma pergunta para o final, temos 7 minutos. A gente faz uma rodada e aí eu vou convidar todo mundo a reagir a essa pergunta, já que a gente está no Congresso do GIF, em ordem inversa da abertura. Então, André, Vinícius, João e Fernando. Algumas perguntas chegaram que essencialmente perguntam a mesma coisa. Como é que a filantropia pode agir em prol da regulação de redes sociais? Tem uma outra pergunta que fala como é que o investimento social privado pode interferir ou pode contribuir nesse cenário em que a regulação tem data marcada, né? Como se essa urgência, né, não pode esperar, né? Como é que o investimento social privado pode entrar. Mas acho que, em essência, é como o grupo de institutos, fundações, filantropias pode contribuir para esse debate avançar. André, vou passar para você. Um evento como esse de hoje é fundamental para que esse debate avance, para que as pessoas conheçam o tema, para que as pessoas ajudem a multiplicar esse tema. Essas ações, uma ação como essa, uma ação nacional. Eu moro no Rio de Janeiro, mas sou do interior de São Paulo, de Campinas. Então, em Campinas tem a FIAC. Não sei se tem alguém da FIAC aqui. A FIAC poderia produzir um debate sobre esse tema em Campinas. Nas cidades, nas outras cidades também, as fundações, né? A gente tem lá a redação, o João Alegria na Fundação Roberto Marinho. Assim, como é que a gente pode estimular esse debate através da participação de todos? E a gente tem que ouvir todos os lados, claro que tem que ouvir,
né? É isso que a gente busca, é isso que a gente deseja, senão nem estaríamos aqui. Mas eu acho, sim, que existe um papel muito importante e que as fundações, as instituições podem colaborar muito com esse debate e devem colaborar, porque em algum momento isso atingirá a elas também. Eu penso que existem algumas áreas estratégicas, o jornalismo claramente é uma delas, mas eu penso que esse investimento social, a filantropia tem que olhar principalmente também para as áreas de tecnologia, para disseminação de quem produz e desenvolve todo esse aparato tecnológico e que a gente tem vislumbrado nos últimos anos. Eu acho que isso é fundamental, especialmente porque, de fato, as coisas evoluem muito mais rápido do que a gente consegue conter. Eu acho que ali, não só no campo da disseminação de informação, da comunicação precisamente, mas também dentro da tecnologia, da educação para essa tecnologia, eu acho que isso é vital, assim. Porque senão a gente vai, de novo, como eu falei no início, a gente vai aqui criar regras, mecanismos, a gente vai estabelecer pressupostos, sendo que eles não se colam com a realidade. Eu acho que todos esses mecanismos, regulações, moderações, porque a gente discutir nesses termos, precisa de uma base de conhecimento mais democrática, mais sólida e menos desigual, especialmente num país como o Brasil, que ainda vive o atraso dos 350 anos de escravidão. Acho que é isso. João. Eu acho que evidências, inspiração em Chitãozinho e Chororó assim, forte. Acho que a gente precisa de evidências, porque as evidências elas nos ajudam a entender problemas reais, concretos, e ao mesmo tempo evitar as soluções que se baseiam só em percepções anedóticas. Então, acho que isso é uma... Só que essas evidências precisam estar relacionadas aos problemas das pessoas, do mundo real, né? Entender como é que os direitos individuais e coletivos estão sendo afetados no ambiente digital. Acho que esse é um esforço grande. Esforço que algumas das fundações têm feito. Quer dizer, não vou falar que se tem ou não sido feito, mas acho que é uma tarefa fundamental. Segunda tarefa, respostas práticas e concretas. Eu não quero entrar num pragmatismo burro, mas eu acho que nós precisamos ter capacidade de oferecer respostas para as questões. E acho que a gente, nos últimos anos, foi muito bom ombudsman das más propostas e pouco efetivo na proposição, até porque o nosso cérebro não consegue também cuidar de tudo ao mesmo tempo. Lidar no mundo bolsonarista, com ataques a direitos, etc., não é fácil você falar, agora vamos ter criativos e produtivos nas respostas, mas precisa ter. E acho que, por fim, na capacidade de articular as lutas de forma intersetorial, né? Essa percepção de que a gente não pode falar de cada direito de forma isolada, nós precisamos pensar os direitos de forma articulada. Isso é muito difícil na prática, a gente sabe. Mas esforços que meçam o tamanho da energia que cada um pode dar também, que não superestimem o que cada setor pode entregar para esse debate, acho que são fundamentais. Concordo com o que vocês trouxeram. Fiquei pensando aqui como a gente enfrenta a dificuldade de trazer essas evidências, porque muitas vezes o ambiente online, o ecossistema digital, por mais que hoje tenha a pressão, a participação, a presença de outras organizações, de outros movimentos sociais, fica muito prejudicado em conseguir, por exemplo, fazer pesquisas sobre essas dinâmicas fora dos momentos eleitorais. Então, a gente tem observatórios de violência política, e a violência política acontece todo dia e todos os anos. Mas aí as nossas pesquisas vão focar em momentos de eleições, por exemplo. Eu acho que esse é só um exemplo de como a gente precisa pesquisar mais. E isso dialoga não só com a filantropia, mas eu acho que dialoga também com a forma como nós cobramos, inclusive, o setor privado para ter acesso a esses dados. E, ao mesmo tempo, eu acho que precisa de um comprometimento da filantropia para incentivos e cobranças de que um ambiente equânime seja construído dentro das organizações. De novo, acho que não faz sentido que nós, enquanto lideranças negras, por exemplo, tentemos reproduzir o que lideranças outras fizeram em outros momentos. Então, é sempre bom lembrar que a diversidade, ela por si só não resolve. Então, a gente precisa fazer a inclusão das pessoas. E, além de fazer essa inclusão, a gente precisa construir esse ambiente equânime.
Então, uma coisa não é a outra necessariamente. E, bom, contando com a pressão, mas também a compreensão dos processos da filantropia, eu acho que isso pode ser construído de uma forma mais eficiente. Obrigada. Obrigado à mesa, André, Fernanda, João, Vinícius. Obrigado a todas e todos que participaram da conversa. Eu vou dar um pitaco final e parabenizar o GIF. Acho que parte da resposta a essa última pergunta é esse painel, mas eu diria dois grandes esforços. O primeiro é sair desse lugar em que esse é um tema por si e entender ele como um tema parte das temáticas que as filantropias hoje trabalham. Eu acho que esse debate já saiu de um campo nichado e ele entrou nos temas, como eu falei na abertura, de educação, saúde e etc. E a outra é aumentar a intensidade das trocas entre a filantropia, do papel dessa discussão de agora e de uma discussão futura, porque uma das perguntas é: se tudo está sendo decidido agora, o que vai sobrar? Por que a gente entraria? Eu diria, porque tudo está começando agora. Talvez é um começo longo, é um começo de uma última década, assim, mas veio para ficar com vários desdobramentos que ainda vão trazer muito pano para a manga e vão precisar de muito apoio para a sociedade civil.